Olá pessoal, eu sou o Rogério, bem-vindo ao nosso canal aí de questões de informática e hoje a gente vai falar sobre uma questão da FCC que explorou esse assunto sobre computação em nuvem ou cloud computing. Então acompanhe aí até o final do vídeo porque nós vamos passar várias informações aí sobre esse assunto e ao final do vídeo aí vocês vão adquirir bastante conhecimento aí sobre computação em nuvem. Então, a questão está aí na tela, foi uma questão aí para o órgão do PGE, né, da Procuradoria-Geral do Estado do Amazonas, para o cargo de técnico em gestão procuratorial, especialidade de administração, e ela trouxe um gráfico aí sobre computação em nuvem e explorou alguns tópicos aí e queria saber qual era a resposta correta em relação à análise desse gráfico, tá? É uma questão que eu considero aí bastante interessante, né? Porque ele explorou aí de forma bem interessante esse assunto. Não é difícil, mas você tem que prestar atenção aí antes de responder e analisar a questão. Então, antes da gente ler a questão e passar por ela, vamos direto para alguns conhecimentos aí que a gente vai precisar para poder responder essa questão especificamente, tá? Então, primeiro, o que é a computação em nuvem, né? A computação em nuvem significa entregar recursos de TI, né, sob demanda para quem quiser contratar isso, né? Então, e conforme o uso. Então, as soluções de computação em nuvem são oferecidas por grandes empresas de tecnologia que oferecem aí basicamente três modelos que a gente vai ver para que as empresas que desenvolvem softwares, serviços, possam adquirir um desses três modelos dessas empresas que oferecem as soluções em nuvem. Então, basicamente, a solução em nuvem ela visa ampliar aí, os recursos computacionais e limitações que existem dentro das empresas que desenvolvem esses serviços, né? Quanto a limitações tecnológicas, de recursos de pessoas, né? Então, você pode chegar ali e comprar de uma grande empresa aí de provedora de nuvem, computadores, armazenamentos, softwares, sistema operacional, serviços, tudo isso a um preço que você só vai pagar se você usar, né? E de forma muito rápida. Se você precisar ampliar isso, né, escalar a escalabilidade, ganhar escalabilidade na expansão disso, você consegue fazer isso relativamente rápido, tá? Então, as empresas de tecnologia, principalmente a Google, né, a Amazon, elas são grandes empresas aí que oferecem esse tipo de serviço. Então, as empresas que usam esse serviço, em vez de elas terem que comprar, manter data center, servidor físico, elas acessam esses serviços de capacidade computacional, armazenamento, banco de dados de empresas como a Amazon, a Google, né, a Oracle, né? Enfim, são todos esses players, aí, empresas que trabalham nesse setor de computação em nuvem. Então, quem usa, né? São organizações, né, de todos os tipos, portes e setores. Normalmente os portes costumam ser de médio e grande porte, né? Que precisam oferecer serviços na internet e na web, né? Então, eu sou uma empresa que preciso oferecer um serviço, que é um serviço que vão ter milhares de usuários acessando, transações online, né? E eu preciso de uma infraestrutura para rodar esse serviço, né? Eu não quero usar a minha infraestrutura e ter recursos de pessoal para fazer isso. Eu quero pegar o meu serviço e instalar ele numa empresa e essa empresa gerenciar ou não isso para mim, mas usar a infraestrutura, capacidade computacional, de pessoal, se for necessário, de técnicos, de TI para isso, para manter isso funcionando. Então, eu como organização, que sou proprietário de um serviço, vou lá e compro essa prestação de serviço de um provedor de nuvem, tá? Então, esse seria o público aí, empresas de organizações de diversos portes e setores que usam a computação em nuvem para ofertar seus serviços aos clientes finais.
Um outro item que a gente precisa aí entender é o que é a computação em nuvem, né? E como é que ela se dá? Ela pode ocorrer de forma híbrida, né? Acho que a gente chama de nuvem híbrida, né? A nuvem privada e a nuvem pública, tá? Então, quando eu vou lá e coloco o meu software, contrato uma empresa para oferecer para mim um modelo que eu hospedo o meu serviço, o meu software, para ele executar lá e ele oferecer um serviço pela internet. E essa empresa, né, de provedora de nuvem gerencia tudo para mim, né? Eu estou botando o meu serviço numa nuvem pública, tá? Agora, se eu por exemplo, o meu serviço ele está todo instalado, né, e funcionando numa infraestrutura com recursos de TI que eu administro, meus, né, eu administro pessoal, eu administro esses recursos de TI, eu administro armazenamento, capacidade computacional, máquinas, servidores virtuais, né, eu administro tudo, eu tenho aí uma nuvem que é privada, né, então eu sou o gestor dessa nuvem, eu controlo tudo dela, e não pago por isso. Eu tenho uma nuvem que eu uso minha para isso, para poder oferecer um serviço. Então, isso seria a nuvem privada. E a nuvem híbrida seria exatamente uma conexão entre um modelo que é público, né? Ou seja, eu tenho uma empresa de terceiros, né, oferecendo para mim serviço de nuvem, e eu tenho a minha nuvem privada. Então eu conecto uma com a outra e eu teria uma nuvem híbrida, ou seja, é um misto, né, uma solução mista dos dois tipos de nuvem, tá? Então aí a definição para vocês, né, computação em nuvem que combina uma infraestrutura local, que é uma nuvem privada, com uma nuvem pública, tá? Então, se por acaso o examinador te cobrar esse conceito aí do que é uma nuvem híbrida, pública ou privada, você já sabe aí, né, que seria esses três tipos aí, né, que você pode combinar a pública com uma privada. A pública é tudo que você coloca na mão de terceiros, né, seja como infraestrutura, administração e recurso computacional. A privada é tudo seu, né, o controle seu, e você é que mantém, você que custeia, enfim, todo o ônus é teu, né, como uma empresa, uma organização. Falando agora sobre os modelos de entrega da computação em nuvem, né, a gente tem, o primeiro aí seria o IaaS, que é a infraestrutura como serviço, ou Infrastructure as a Service. Nesse modelo, a gente vai numa empresa como Google, né, como Amazon, como Oracle, Red Hat, e diz, olha, eu quero contratar com você os seus recursos de TI, eu preciso só de máquina, né, servidor instalado com Windows, com Linux, e tanto de memória, capacidade de armazenamento de tantos terabytes, né, e preciso de um banco de dados. Então, você está alocando, você está contratando dessa empresa, né, que é uma empresa aí de tecnologia, grande empresa de tecnologia, apenas a infraestrutura e rede de dados para que você possa ir lá e instalar o seu serviço. Então, você só contrata a infraestrutura deles e quem faz a instalação, a administração toda desse serviço é você, tá? Então, essa modalidade é a modalidade mais simples e que você só precisa de recursos de TI, me dá hardware, me dá armazenamento e me dá uma máquina virtual com um sistema operacional X ou Y. E aí eles vão te entregar somente isso. O resto da administração e manutenção do ambiente para que o seu serviço funcione é responsabilidade sua. Então, esse seria o IaaS, né? E o IaaS é um modelo que é uma nuvem pública, né? Você está transferindo aí para um data center que pode estar hospedado na América do Norte, na América do Sul ou na Ásia, em qualquer lugar do mundo aí, para te fornecer esses recursos de TI. Falando agora sobre o segundo modelo aí, que seria o software como serviço, ou SaaS, ou Software as a Service, né? Nesse modelo, você contrata a infraestrutura, você também está alocando recursos de TI e você está alocando a instalação toda do seu serviço, né? Então, tudo que precisa para o seu serviço, software,
né, hardware e armazenamento, né, banco de dados, tudo que você precisa para que o seu software funcione, e o gerenciamento, né, a manutenção, fica tudo sobre responsabilidade do provedor de serviço. E você só paga pelo uso também, tá? Então, esse modelo você transfere toda a responsabilidade para que o seu serviço funcione, a administração, o gerenciamento para a empresa provedora, né, do serviço. Então, é uma forma aí que as empresas têm de não precisar se preocupar com recursos, com escalabilidade, com capacidade computacional e muito menos com gente para administrar esse serviço. Você terceiriza tudo isso para o provedor de nuvem, tá? Então, nesse modelo aí, resumindo de novo, né, os provedores de nuvem hospedam e gerenciam o aplicativo de software e infraestrutura subjacente, ou seja, tudo que precisa ali para rodar o seu serviço, para que ele esteja no ar, né, com alta disponibilidade, 24 horas por dia, né, rede de dados, de equipamentos de rede, tudo isso você está contratando do provedor de nuvem. E essa solução, né, de nuvem, ela também é uma solução que é 100% pública, né, uma nuvem pública, tá? Então, a característica principal dela é ser uma nuvem pública, você está transferindo tudo. Então, se você acessa um site aí para fazer compra, né, da Shein ou da Alibaba, né, você está acessando um site que pode estar usando aí um SaaS, né, para funcionar, ou você quer disponibilizar seu site de vendas de produtos pela internet, você poderia aí, se você quer se preocupar, né, para que alguém tome conta de tudo, e que se meu negócio crescer, eu precisar ampliar recursos, sem me preocupar com isso, eu poderia usar esse modelo do SaaS e instalar a minha aplicação lá e não me preocupar com isso, e você, claro, pagar por isso aí, para esse serviço e o gerenciamento, a administração, para que tudo isso fique funcionando em 24 horas por dia. O terceiro e último aí, modelo de negócio que as empresas Big Techs aí oferecem, né, que a gente já deu alguns exemplos para vocês aqui, seria o PaaS, que é a Plataforma como Serviço, tá? Nesse modelo, você contrata somente a plataforma, né, que você pode instalar o seu ambiente de desenvolvimento, né, desse serviço. Então, você precisa aí de uma infraestrutura com serviço de rede, capacidade computacional, para você fazer os seus testes e homologar o seu serviço que você vai colocar no ar aí, né, daqui a pouco. Então, para você fazer teste e desenvolver e fazer teste num ambiente similar ao ambiente que vai ser real, você pode contratar uma plataforma como serviço e colocar lá o seu serviço e fazer atualizações à medida que você vai desenvolvendo o seu serviço, né? Você vai construindo ele, né? Ele ainda não está no ar, mas você vai colocando lá e testando nesse ambiente, tá? Então esse é um ambiente que também público, né? Então, porque você está contratando essa plataforma e essa infraestrutura de TI para que você faça testes, né? E construa o seu serviço. Então, é uma nuvem aí também pública, tá? E quem acessa esse serviço aí, né? Quem consome a PaaS não é o usuário final do serviço, né? Não é você que está acessando o site, né? São os desenvolvedores das empresas que estão construindo o serviço, tá? Então, se você precisar ali de configuração, infraestrutura, armazenamento, rede, banco de dados, tudo isso o PaaS pode te oferecer para que você teste e desenvolva o seu aplicativo, seja um aplicativo móvel, seja uma página da web, né? Um serviço web, tá? Então, resumindo isso tudo aí nessa figurinha, a gente tem os principais papéis, né? A gente tem o provedor, aqui a gente leia-se o Google, né? O Amazon Web Services, o AWS, o DigitalOcean, são provedores aí de nuvem, né?
eles fornecem o IaaS, o PaaS e o SaaS. E as empresas contratam um desses três modelos, né? E os seus funcionários, o desenvolvedor, né? Consome o IaaS e consome o PaaS. Então, o desenvolvedor é o cara que vai acessar esses ambientes, né? O técnico ou o desenvolvedor, né? O técnico de rede para trabalhar com infraestrutura, né? Porque no IaaS a gente viu que o funcionário da empresa que está contatando, né? Não é o funcionário do provedor, ele é responsável por administrar tudo, né? E o desenvolvedor no ambiente de PaaS, né, como plataforma, ele que vai lá, faz as atualizações dos desenvolvimentos do serviço, coloca as atualizações, então ele faz tudo aqui no PaaS para construir o seu serviço, antes dele ser disponibilizado para os usuários finais, né? E o SaaS é quando você já tem todo o seu serviço pronto, né? E aí você coloca ele para rodar, contratando lá do provedor de nuvem. Eu quero que a tua infraestrutura, quero 100 servidores virtuais, máquinas virtuais para rodar esse serviço, quero 60 tera de espaço em disco para armazenar o meu serviço e os dados, quero a rede de vocês, acesso rápido com fibra ótica. Então, aqui eu coloco o meu serviço, né? E aí quem acessa o SaaS é somente o usuário final, né? Então, quem consome isso aqui é só o usuário final. Então, nessa etapa aqui, as empresas, né, que estão do lado de cá, né, aqui representada pelo desenvolvedor, mas a empresa coloca o seu serviço aqui e quem é responsável por tomar conta de tudo é o provedor. Tomar conta de tudo é tudo mesmo, né? Manter todo o ambiente, backup, fazer atualizações desse ambiente, né, dos sistemas operacionais, patch de segurança, né? Então, tudo isso é responsabilidade do provedor e você vai pagar ao provedor, né? Você aqui está pagando ao provedor para ele manter isso aqui funcionando de acordo com o que eu for usar. Essa outra imagem aqui, ela é uma imagem que também é interessante, dá para a gente ver o escopo de cada item, né? A gente tem aqui de cada modelo, né? A gente tem o IaaS, o PaaS e o SaaS. Então, no IaaS, né, eu vou lá, compro a infraestrutura pura, né, data center, firewall, segurança e servidor storage, né? E eu sou responsável por tomar conta de tudo que está lá, tá? Então, esse é um modelo que é menos oneroso para as empresas que estão contratando, dos provedores, mas você também tem a responsabilidade de administrar tudo, tá? Então, nesse modelo aqui, ele pode ser, ele é público, né? É uma IaaS que é uma nuvem pública, porém a administração requer que você tenha funcionários teus da empresa para fazer todo esse trabalho de gerenciamento e administração desse ambiente, tá? O provedor só vai te dar os recursos de TI, você que toma conta do resto. O PaaS, né, você acrescenta a esse ambiente sistema operacional e aqui ferramentas de desenvolvimento. Então, é um ambiente que o desenvolvedor da empresa ao qual contratou vai acessar para instalar o seu serviço, testar, né, e à medida que ele for desenvolvendo uma funcionalidade nova, ele vai jogando aqui e vai testando, tá? Então, o PaaS é um modelo também de nuvem pública, tá? E que o desenvolvedor praticamente é que faz acesso nesse ambiente. Você não tem o usuário final acessando aqui. E o SaaS é quando o teu serviço está pronto, né? E ele roda em cima da infraestrutura, né? E de tudo que foi feito aqui, você hospeda a sua aplicação e ela está disponível para os seus usuários finais. E nesse modelo, resumindo de novo, a responsabilidade é toda do provedor de serviço manter isso aqui tudo funcionando. Você não precisa se preocupar com nada, mas é óbvio que você vai pagar por esse serviço todo, tá? Então, a gente tem alguns exemplos de provedores aí de nuvem, Google Cloud, Amazon Web Services, que é o AWS, a Microsoft Azure, que é da Microsoft, né? Você tem provedores aí da IBM, Red Hat, Cloudflare, DigitalOcean. Então, são só alguns exemplos aí que eu trouxe para vocês, tá? Então,
com isso a gente resume aí os principais conhecimentos sobre computação em nuvem. Vamos lá agora voltar para a nossa questão para a gente poder analisar e ver qual seria a resposta correta. Voltando aqui para a nossa questão, né, nós temos lá um gráfico e ele diz o seguinte sobre esse gráfico. Né? No item 1, o gráfico abaixo representa o resultado de 94% de respostas a uma pesquisa realizada entre empresas que utilizam serviços de Google Cloud. Tá? Então, aqui esses dados já foram tabulados e ele vai analisar cada item aqui e a gente vai passar então para responder o que ele está dizendo sobre cada item. Então, no item 1, o provedor de Cloud Computing permite que os usuários da empresa acessem a infraestrutura por meio de um serviço online sem restrições de privacidade. Os usuários não são responsáveis por fornecer servidores, infraestrutura e largura de banda. Isso é inteiramente do escopo do provedor. Os usuários pagam apenas pelos recursos usados, podem alterar seus planos de assinatura a qualquer momento e ajustar a escalabilidade. Tá? Então, no item 1, de acordo com as características que ele citou aqui, a gente poderia identificar o item 1, né, como um modelo do SaaS que a gente viu, né, em que você não é responsável por fornecer servidores, infraestrutura, largura, isso é inteiramente do escopo do provedor. Né? Então, a gente paga somente por o que a gente usar. Então, nesse item 1 aqui, a gente está falando basicamente do modelo que a gente viu, que seria o software como serviço. No item 2, a empresa adquire vários data centers remotos em todo o mundo, conecta os dispositivos e é totalmente responsável pela criptografia de dados e manutenção do servidor. A empresa precisa adquirir espaço de servidor, hardware, empregar uma equipe de desenvolvedores e testadores de nuvem experientes e garantir a segurança dos dados de forma independente do provedor de cloud. Então, no item 2, qual seria o modelo que a gente está falando aqui? Né? Dá para a gente concluir aqui pela descrição que a gente está falando basicamente do PaaS, que é a plataforma como serviço. Né? Então, aqui o provedor não tem responsabilidade nenhuma e você que é responsável, você só usa a infraestrutura dele e você que tem que ter os desenvolvedores lá, seus testando, experientes, garantindo segurança de dados. Então, no item 2 a gente está falando basicamente do PaaS. No item 3, né, ele diz que a empresa pode se beneficiar da experiência do provedor terceirizado, mantendo o controle sobre os dados cruciais. No entanto, o negócio ainda precisa investir em infraestrutura interna, pois a nuvem, sob sua responsabilidade, mesmo que seja menos dimensionada, precisa ser suportada com recursos locais. Então, no item 3, né, a gente está falando do IaaS, que é Infraestrutura como Serviço. Tá? Então, ele diz aqui, que mostra aqui, pelo que ele está dizendo, que a empresa, na estrutura interna dela, ela ainda precisa investir, né, porque ela tem uma infraestrutura interna ainda ruim, então ela está contratando uma infraestrutura de um provedor de nuvem. Né? Então, a gente está falando aqui do IaaS. Então, analisando as respostas. Né? Então, resumindo aqui, vamos só escrever aqui o que a gente concluiu. Né? Vou usar aqui uma caneta digitalizadora, vamos tentar escrever aqui para vocês. Tá? Então, no item 1, a gente está falando do SaaS, né? Perdão aí, porque eu estou numa mesa digitalizadora. No item 2, a gente está se referindo aí ao PaaS. E no item 3, ele está falando do IaaS. Tá? Então, já atribuímos aí a cada item o seu correspondente modelo. Então, vamos analisar aqui as respostas. Na letra A, ele diz que 22% das empresas utilizam nuvem privada. Tá? O modelo SaaS, né, a gente viu que não é uma nuvem privada, e sim uma nuvem pública, porque você está contratando um provedor de terceiros para fazer isso. Tá?
Então, isso está fora do ambiente da empresa, então é uma nuvem pública e não privada. Então, por isso, a letra A gente marcaria como incorreta, porque ele afirmou que seria uma nuvem privada. 22% seria o item 1, que é SaaS. No item B, ele diz que 3% das empresas utilizam nuvem pública, né? 3% a gente está se referindo ao PaaS, tá? O PaaS, ele tem como característica uma nuvem pública, porém, a gente não pode afirmar no item 2 que você está usando 100% uma nuvem pública, tá? A gente poderia ter aqui, apesar a característica do PaaS ser pública, a gente poderia ter aqui um modelo híbrido, né? De que eu poderia utilizar aí um modelo tanto privado quanto público. Então, não seria possível a gente afirmar que no item 2 a gente está 100% em uma nuvem pública, tá? Então, essa questão aqui, de novo, ela estaria incorreta por causa dessa parte aqui que ele falou, tá? A letra C, né, seguindo aqui na sequência, né, a letra C diz que 22% das empresas utilizam SaaS. Então, os 22% estão relacionados ao item 1, né, e o item 1 a gente viu que se refere aí ao modelo do SaaS, que é um modelo 100% público, tá? Então, o SaaS, praticamente, ele sempre vai ser público, tá, gente? Então, essa resposta aqui vou deixar de lado, mas me parece ser a resposta correta. Vamos analisar aqui a D e a E para a gente ver. Seguir, então, vamos pular aqui a C para a gente analisar e ter certeza de que a letra C estaria correta. Na letra D, 69% das empresas utilizam nuvem híbrida, né? Então, no item 3, a gente está falando do IaaS, né? E está falando que a empresa pode se beneficiar da experiência do provedor terceirizado. Então, ela tem o IaaS, né, contratado com a nuvem, mas aqui diz que o negócio ainda precisa investir em infraestrutura interna, ou seja, eu não tenho infraestrutura interna, não tenho nada meu de infraestrutura interna. Eu estou botando minha infraestrutura toda, né, para rodar o meu serviço na nuvem usando o modelo IaaS, né? Então, aqui não há que se falar em nuvem híbrida, né? Nuvem híbrida seria se eu estivesse usando parte privado da minha nuvem e parte pública. Lembra que a gente falou disso? Então, aqui essa resposta também está incorreta, porque a gente não pode, pelo que ele descreveu aqui, não seria uma nuvem híbrida, e sim uma nuvem pública usando o IaaS, tá? Então, a empresa não tem infraestrutura, ela precisa investir, ou seja, ela não tem nada. Então, ela usa tudo público de terceiros, de provedores de terceiros. Então, a letra D também estaria incorreta. E na letra E, 94% das empresas utilizam serviços de IaaS, PaaS e SaaS, né? Aqui ele está afirmando que todo o total, né, os 94 que responderam, usam os 3, né? Não usam. A gente viu que aqui a gente tem, se a gente colocar aqui, olhar o gráfico, a gente vai ver que, na verdade, a gente não tem 94 usando os 3 modelos, tá? A gente tem, no item 1, por exemplo, 22% usando só o modelo SaaS, tá? Exclusivamente, tá? Então, essa questão aqui estaria errada, né? E se a gente analisar aqui, ele disse que 94% estariam usando os 3. Então, essa questão também está incorreta. E com isso a gente fica só com a letra C, que realmente seria a resposta correta, que a gente pode afirmar, com base no que ele colocou aqui, com absoluta certeza, de que 22% das empresas utilizam serviços SaaS, segundo essa pesquisa aqui, com esses dados que foram tabulados. Ok, pessoal? Bom, com isso a gente finalizou então essa questão sobre computação em nuvem, tá? Espero que você tenha gostado aí, bastante informação que a gente passou aí.
E essa questão aí foi uma questão que eu considero bastante inteligente, detalhada, né? Você precisa prestar atenção antes de responder. Então, se você gostou aí desse vídeo, se inscreve no canal aí, compartilha, né? Coloca o seu comentário lá e te vejo nos próximos vídeos, tá? Acompanha a gente aí que a gente vai estar trazendo sempre algumas questões aí interessantes comentadas para vocês. Obrigado e até uma próxima.